Bom, vamos lá para a nossa terceira tentativa de fazer a live. Vou esperar o professor Gaudi entrar e a Letícia também. A Tainá está tendo alguns problemas com a internet dela, mas vamos ver aí, né, pessoal? Para continuar o nosso papo sobre negativa de prestação jurisdicional no recurso de revista. E aí, doutor Marcílio, vamos ver se agora dá certo, né? Para a nossa terceira parte da live. Deixa eu ver aqui. Falar com a Tainá pelo WhatsApp. Com a Letícia também. Foi respondida a sua pergunta lá, Marcílio? Conseguiu entender bem? Ô, Murilo, E aí, Gaudi? fomos derrubados de novo, né, cara? Pois é, hoje tá difícil, né? Você tem mais um tempinho aí? Mais ou Tenho, menos tenho sim, 20. cara. Sim. Deixa Talvez eu meia hora, colocar para aqui de não volta. tomar muito seu tempo também. Bom, a Tainá disse que realmente não está conseguindo ficar muito tempo, está caindo lá a internet. E a Letícia, eu não sei, vamos ver se ela entra aí. E aí, provavelmente, vamos terminar só nós três mesmo. Mas, enfim, Não, você lembra o que perfeito. você estava falando? Eu estava falando da questão da sucumbência diferida e depois a gente terminou falando da distinção, recapitulando a distinção entre a preliminar nulidade por negativa de prestação jurisdicional e a preliminar nulidade por cessamento de defesa. Sim, exatamente. Cortou bem no meio da sua fala, tinha caído a live para mim. E aí eu não sei se você chegou a terminar também de falar. Olha, eu acredito que sim. Eu não sei se as pessoas chegaram a ouvir, mas para concluir, e aí é o que eu acho que é o ponto mais importante, né? Na preliminar nulidade, portanto, por negativa de prestação jurisdicional, nós temos uma nulidade que resulta da ausência de enfrentamento de algum aspecto fático determinante para o desenlace da controvérsia. Esse é o objeto da preliminar nulidade. Já no caso do cessamento de defesa, isso decorre de uma ofensa a alguma regra de natureza processual ou procedimental, especialmente que conduza ao indeferimento ou não acolhimento da produção de uma prova que seria essencial para que aquela controvérsia pudesse ser equacionada. Então, são realmente diferentes. Então, nós podemos também diferenciar do ponto de vista formal. Do ponto de vista formal, não há essa exigência, né, como a que nós temos no 459, em relação na súmula 459, né? Não se reproduz isso na preliminar de nulidade de processamento de defesa. Na preliminar de nulidade de processamento de defesa, costuma-se indicar a violação, por exemplo, ao artigo 5º, 54 e mesmo 55 da Constituição Federal, ao lado de alguma regra de natureza processual, que por vezes está na CLT, por vezes está no CPC, por exemplo, relacionadas à eventual distribuição do ônus da prova, entre outros. Sim, sim. Pois é, exatamente, sintetizou bem. Como você é elegante, né, Gaudio? Desde a época do cursinho lá, para entrar no TST, eu nunca te falei isso, mas você foi uma das pessoas, junto com o Gervásio, que me fez gostar muito de direito do trabalho. O processo do trabalho, até então não tinha nem feito direito, mas sua didática é sempre muito boa, sempre muito bem humorado, falando bem, com essa elegância toda. Então, gostaria de te agradecer também Não, pela foi um inspiração. grande prazer, cara. Não, que isso, um prazer enorme. Olha, eu posso dizer que a minha carreira docente foi muito gratificante, precisamente porque eu vi que, de alguma maneira, ela pôde ajudar algumas pessoas. Sabe que esses dias eu fiquei até emocionado, viu, Murilo? Eu recebi uma mensagem de uma aluna que uma vez me pegou no corredor, estava indo embora já, de uma aula aqui na ESA, aqui em Brasília, e aí ela pediu para eu tirar uma dúvida dela, num caso concreto, envolvendo
Caso muito triste, aliás, uma enfermeira que sofreu um aborto por conta de um acidente de trabalho, no hospital que ela trabalhava. E ela veio me perguntar, deu algumas dicas de como conduzir essa questão como advogada, e eu dei algumas sinalizações. O fato é que ela estava muito envolvida nesse caso, e aí esses dias, há anos que eu tinha falado, acho que uns 10 anos, ela me localizou e me mandou uma mensagem dizendo que esse caso tinha mudado a vida dela, né? Que ela iniciou a trajetória profissional dela como advogada precisamente por ali. E depois de vencer muitos medos, porque era um primeiro caso, vamos dizer assim, mais relevante que ela estava enfrentando, ela hoje é uma advogada que se estabeleceu bem aqui em Brasília. Enfim, nós temos uma responsabilidade também de natureza social de poder prover, né, oferecer informações com alguma qualidade, consistência, para que as pessoas possam defender adequadamente os direitos, né, especialmente direitos que têm essa centralidade, como é o caso do direito do trabalho, né? Exatamente. De vez em quando eu recebo algumas mensagens também e é muito bacana, assim. É legal também porque, por exemplo, eu tive aulas com o Gervásio, né? E aí num dia eu fui gravar uma aula no cursinho e ele estava no estúdio. Aí eu falei, nossa, mas eu admiro tanto ele, admirava tanto, né? E admiro, né? Que só admirava. E agora eu estou trabalhando no mesmo lugar que ele. Então, muito bacana Legal, quando isso acontece mesmo. legal, E bacana. vamos só mudar um pouco o rumo, só porque talvez depois eu possa esquecer essa questão, falar sobre uma decisão recente lá do Pleno do TST, daquela desnecessidade de renovar as razões recursais do recurso de revista, quando o óbice que o TRT usar para denegar segmentar o recurso de revista for de natureza processual. Eu tinha até feito um post, incluindo ali a súmula 333 também. Mas aí teve gente que acha que ela é incluída, que no caso de, se o TRT falar que é caso da súmula 333, né, de urgência jurisprudencial que já foi superada pelo entendimento reiterado do TST, nesse caso, você acha que se aplica a decisão do pleno, ou seja, não seria necessário renovar as razões recursais do recurso de revista, ou não? Chegou a pensar mais aprofundadamente sobre isso? Murilo, então, quando eu estava aí no TST como assessor, eu me lembro que esse ponto veio a ser tratado. Eu me lembro disso ter ocorrido tanto no gabinete do ministro Dalazen, com que eu trabalhei há cerca de 5 anos, quanto no gabinete do ministro Ives. Eu fiquei os últimos 10 anos lá no tribunal com o ministro Ives. E nos dois casos, eu defendi muito enfaticamente a desnecessidade de renovação dos fundamentos do recurso de vista. Sempre entendi que, efetivamente, o agravo instrumento tem como único objetivo atacar os óbices indicados na decisão denegatória de seguimento do recurso. Só. Né? Eu não precisaria fazer mais absolutamente nada. Então, eu mantenho essa posição, e aí, respondendo objetivamente a sua pergunta, se o regional aplica, melhor, se no primeiro juiz de admissibilidade o presidente ou vice-presidente do Tribunal Regional vem a aplicar como obstáculo para o segmento daquele recurso a súmula 333, isto é, a existência de uma divergência já superada pela iterativa, notória e atual jurisprudência do TST, e aqui vale lembrar, como você costuma fazer, não é, Murilo, que não se trata de contemporaneidade, não depende de quando que aquela jurisprudência, enfim, aquele precedente foi publicado, isso é irrelevante. O que importa é, ele está superado, a tese nele contida está superada ou não pela jurisprudência iterativa e notória atual do TST. Pois bem, se no despacho denegatório se invoca como obstáculo a súmula 333, o que eu diria é que a parte deve atacar isso de que maneira? Mostrando que efetivamente aqueles precedentes não se encontram superados. E aí, para isso, ele vai ter que rememorar os precedentes que foram indicados no seu recurso de revista, não necessariamente para renovar os fundamentos, mas para mostrar que eles são atuais. Traz os precedentes e diz, olha, por exemplo, esses precedentes adotam tal entendimento. E a jurisprudência do TST ainda não uniformizou o entendimento. Há, por exemplo, divergência interturmária. Ou, melhor ainda, há precedentes de turma do TST adotando esse mesmo entendimento. Ou, ainda melhor, há precedente da SPDI1 nesse mesmo sentido. Tá? Por exemplo, claro que no caso do precedente da SPDI1, se a época do recurso de revista ele já existisse, o melhor teria sido indicar precisamente esse precedente como contrariado, como precedente divergente. Não é? Mas, enfim, eu diria que a parte não necessariamente deve renovar os fundamentos, mas deve atacar
este obstáculo por meio da reprodução desses precedentes, né, e de maneira analítica, não é, demonstrar que eles não foram superados. É isso. Exatamente. Aí o advogado que é prudente vai fazer o quê? Vai atacar e vai renovar, né, as razões do recurso de revista, que aí evita qualquer tipo de discussão nesse sentido, né? A minha equipe aqui, todo mundo perguntou, então a gente vai, pô, todo mundo fica assim, meio feliz porque diminui pela mais da metade, né, o tamanho do agravo de instrumento. Eu falei, não, vamos continuar. A gente continua renovando aqui porque, por prudência, né, sabe-se lá, o ministro Livres, por exemplo, ele ficou indignado, ele mantém essa posição do ponto de vista pessoal, né, com a qual eu nunca concordei, falava para ele direto. Mas, enfim, então vale a pena, por prudência, tem toda a razão, Murilo, exatamente, cara. Melhor manter a renovação, por que não? Com certeza. Como eu tinha até colocado no post lá, não é preciso, mas também não é proibido, né? É isso aí. Exato. Murilo, eu queria só fazer uma observação. Não consegui mesmo lá, a live caiu, não consegui salvar nas 2 vezes, porque a conexão parou e boa parte do que vocês falaram eu não consegui escutar, então não consegui salvar. Mas se você conseguir pelo menos salvar essa e depois postar no feed, eu compartilho no feed lá do claro. Buscando. Sim, Tá? claro. Não. Bom, mas eu vi que várias pessoas que estavam lá vieram para cá, doutor Bruno, doutor Rodrigo. Bom, que significa que está todo mundo gostando do conteúdo, tá excelente. Temas sendo tratados de forma prática. Gostei muito de conhecer o trabalho do professor Gáudio. Muito bom. A doutora Letícia, que eu já conhecia, você também. Excelente, muito bom. Pois não obrigado. Sei se vocês... Desculpa, não sei se vocês já falaram. Tá travando de novo. Que eu gostaria de... Tá travando? Eu tô te ouvindo, Tainá, agora. Agora eu tô escutando vocês bem. Eu não sei também se o problema era lá na minha página, terem muitas pessoas acessando. Eu não sei, agora eu tô conseguindo ver vocês bem e escutar. Agora melhorou, também. Eu não sei se vocês falaram anteriormente sobre esse tópico que a gente ia tratar quando da omissão, que a omissão ela pode se dar tanto no acórdão regional, quando a presidência ou a vice-presidência do regional está fazendo análise dos pressupostos de admissibilidade do recurso. E é importante também chamar atenção para esse aspecto, que o advogado tem que interpor embargos de declaração para que não ocorra preclusão, porque caso ocorra alguma omissão num desses pressupostos de admissibilidade e o regional só conheça de parte do recurso de revista, se o advogado não opuser os embargos de declaração, vai ocorrer a preclusão. E eu gostaria que vocês falassem também um pouco sobre o artigo 254, parágrafo 3º do Regimento Interno do TST, que considera que caso a presidência ou a vice-presidência, na análise dessa omissão, quedar-se inerte, continuar silêncio sobre a matéria, vai ser entendido que o recurso foi denegado, vai ser entendido como uma decisão denegatória para fins de interposição de agravo de instrumento. Ainda que uma parte do recurso tenha sido conhecida, uma parte do recurso de revista e outra parte o regional não tenha se manifestado expressamente sobre alguma questão. Eu não sei. Posso só fazer uma pergunta? Falar sobre isso, mas eu acho importante. Tá, deixa eu só ver com o Gáudio aqui. Gáudio, lembre desses termos aqui: súmula 285, TRT 4, honorários advocatícios. Sofria muito com isso? Muito. É recorrente, né? Porque vamos explicar o contexto. Essa aqui é uma inside joke. Mas vamos explicar aqui, gente. A súmula é porque teve uma mudança em relação à súmula 285, ela foi cancelada por causa do CPC, né? Que aí gerou esse entendimento aí que está tendo na Instrução Normativa 40 de 2016 do TST, que é o seguinte: antes, por exemplo, eu poderia ter 10 temas
no recurso de revista, se o juízo de admissibilidade, a COR, desse segmento a um tema, o recurso ia inteiro. E aí tinha até uma súmula do TRT da 4ª Região, Rio Grande do Sul, salvo engano, a súmula 61, que não adotava o entendimento da súmula 219 do TST, que falava assim, olha, se a parte é beneficiária da justiça gratuita, ela tem direito a honorários advocatícios. Então, o que acontecia? Contrariando totalmente a súmula 219. E aí a parte ia lá, recorria de 10, 15 temas, o TRT analisava só o tema de honorários advocatícios, dava segmento, a gente chegava no TST, tinha que analisar todos os 15 temas. Entendeu? Então, agora teve essa mudança aí, que acontece o seguinte, se um... Quer falar, Gaudi, para não ficar só eu falando, ou a Letícia? Sobre essa mudança da IN 40, né? Sim. Não, eu posso falar. Bom, Letícia, desculpe, claro, você tem toda a primazia. Ladies first. Não, eu faço questão, por favor. Eu não estou te ouvindo, Letícia, não sei se você está ouvindo. Não estou ouvindo também, não estou ouvindo. Agora sim. Eu deixei no mudo, meus cachorros estavam latindo. Mas não, realmente, dos honorários, na época que veio o novo CPC, eu estagiava no Tribunal Regional do Trabalho aqui do Espírito Santo e eu era de gabinete de desembargador. Então, e aí começou também uma grande loucura, não sei se foi por instrução normativa, se na época foi por alguma resolução do CSJT, mas começaram a voltar os acórdãos para eles julgarem a questão, para tirar os honorários advocatícios. E justamente por conta disso, né? Eu lembro, a vice-presidência do TRT via lá, não, tem honorários advocatícios, nem via direito se tinha pressuposto de admissibilidade ou não, né? Já mandava subir e carregava todo o resto. E aí, depois que teve essa alteração, aí realmente não dá mais. E até uma curiosidade, né? Porque muitos advogados que não acompanharam essa transição permaneceram deixando de opor embaixo de declaração, deixando de interpor agravo de instrumento, e essas questões elas foram ficando preclusas mesmo, né? O TSC não analisa mais o que não foi expressamente analisado pela decisão denegatória, e caso tenha sido denegado, se não tiver a interposição de agravo de instrumento. Então, mas fica à vontade para falar sobre o que você quiser. Letícia, eu só ia comentar antes de seguir para a resposta à pergunta da Tainá, que aliás foi muito pertinente, de fato, porque nos permite acrescentar esse outro aspecto, essa outra dimensão do negativo de liberação jurisdicional, que é inédita em certa medida, né? Mas antes de falar isso rapidamente, só um episódio aí de quem é da época jurássica, aí do TST, né? O Murilo não era nem nascido nessa época, muito menos você, Letícia. Mas o que aconteceu é o seguinte, vocês sabem que durante bastante tempo, vários regionais tinham um carimbo para analisar os requisitos de admissibilidade do recurso de revista no primeiro juízo, era um objeto de um carimbo. Na mão ele poderia colocar admito nos termos do 896 ou não admito nos termos do artigo 896. Era assim, às vezes a pessoa se confundia, né? Então tinha um carimbo. E aí o que acontece? O advogado, o que fazia? Era muito simples, ele simplesmente repetia o recurso de revista e mudava lá, agrava o instrumento e recurso de revista. Ele não tinha o que fazer mais, né? Porque você vai combater um carimbo, né? Então, o que aconteceu? Eu acompanhei esse tempo, até ministrei alguns cursos nos regionais. Eu cheguei aí para a 17ª região também, mas aí foi um outro contexto. Mas era exatamente porque o TST passou a exigir dos regionais que adotassem um sistema que obrigava necessariamente a preencher lá os quadros e, por isso, enfrentar cada um dos temas e indicar os fundamentos. E os advogados não viraram a chave e continuaram reproduzindo. Aí surgiu a súmula 422, precisamente, da jurisprudência iterativa do TST, no sentido de que não bastava repetir, tinha que impugnar de maneira específica cada um dos óbices. Pois bem, a mesma ideia, a mesma lógica ocorre aqui, né? Muitos advogados passaram batido aí na IN 40, né? E eu até diria que ela poderia ter sido melhor divulgada, eu acho que faltou um pouco mais de divulgação efetivamente, porque, claro, houve alteração da 285, né, cancelamento, enfim, e isso teria que ter sido, acho que, mais divulgado, maciçamente, né.
O fato é que, diante dessas circunstâncias, agora a parte efetivamente pode contar com um despacho de admissibilidade parcial. Então, o recurso em vista pode ser parcialmente admitido. E isso faz toda a diferença em relação à lógica subsequente, né? Então, primeiro, se o recurso é parcialmente admitido, na fração admitida, a parte não precisa, evidentemente, fazer nada. Na fração inadmitida, ela necessariamente tem que apresentar agravo de instrumento. Mas pode ocorrer, em algumas circunstâncias, de haver uma omissão aí, né? E aí eu costumo ressaltar que essa omissão deve dizer respeito aos temas, né? Então, se você traz 5 temas, por exemplo, e aí no primeiro juízo só são enfrentados 2 temas, há omissão em relação a 3 temas. Não confunda com aquelas situações em que o jornal pega 4 temas, condensa, coloca num tópico só e aplica um 2,6, por exemplo, né? Ele enfrentou? Enfrentou. Está lá, está na epígrafe, né? No título daquele tópico, vamos dizer assim, do despacho negatório, decisão denegatória, estão lá os temas. Então ele enfrentou. Pode ter que enfrentou mal, mas enfrentou. Não seria o caso, a rigor, de acolher eventuais embargos declaratórios nessas circunstâncias. Bom, mas o que acontece se efetivamente tivesse dado uma omissão, né? Então está lá, o tema hora extra não foi analisado. O jornal não proferiu esse primeiro juízo. Aí a parte, sob pena de preclusão, e a N40 é bem clara, tem que opor embargos declaratórios. Tem que opor embargos declaratórios, senão não há mais a possibilidade de devolver aquele tema ao TST, haveria, portanto, o trânsito julgado antecipado por capítulo desse aspecto. Bom, se há omissão, então tem que opor embargos declaratórios. Se permanece silente o Tribunal Regional do Trabalho, não é, em tese, teria-se operado aí, segundo também a IN, uma negativa de prestação jurisdicional, que deveria ser articulada no agravo de instrumento. Por quê? Necessariamente aqui a parte vai ter que agravar, né, porque isso equivale, né, como já ressaltou a Tainá, a uma negativa de segmento. Então, a parte tem que agravar. E no agravo de instrumento, articular uma preliminar de nulidade por negativa de prestação jurisdicional da decisão denegatória, né? E aqui existe uma possibilidade interessante, inédita também, de o relator no TST mandar voltar, né, para o presidente ou vice-presidente, né, depende de quem tem a competência funcional, para ele emitir uma tese, né, fazer o juízo de admissibilidade, o primeiro juízo em relação ao tema quanto ao qual houve omissão. Mas, em essência, eu diria que esses são os pontos, né, e acréscimos que a Tainá, uma pena, né, que não esteja mais aqui conosco, teria nos provocado a falar. Perfeito. Eu vou me colocar então aqui no lugar da Tainá, né? A gente já está aqui conversando há quase 1h30, tomando o tempo do professor. Então, eu acho que a gente já pode ir finalizando. Tem algum ponto mais que vocês gostariam de falar, algo que não foi falado, mas que vocês acreditam que seja indispensável, além de tudo que nós falamos que é indispensável, né? De o advogado saber na hora de suscitar a nulidade. Eu só quero saber como estão... Não me recordo de ter analisado algum recurso daí do escritório, Gáudio, mas como estão sendo... como está sendo o tamanho das petições aí? Tem sido muito longas? Eu geralmente falava o seguinte, aqui para os advogados, os cursos que eu ministrava, falavam, quanto maior a extensão da peça, maior rigor na análise dos pressupostos comuns. Então, muito cuidado, a gente tenta ser objetivo. Só que aqui é o seguinte, não dá, né? Não tem como ser tão objetivo, porque há uma série de exigências formais, transcrição de trecho, que nos obrigam a ser um pouco mais, vamos dizer assim, um pouco menos objetivos e mais prolixos, né, nesse sentido. Mas, em geral, eu quando estou redigindo, né, ultimamente não tenho redigido tanto, mas eu procuro ir direto ao ponto. Agora, teve um recurso esses dias que a gente fez, uma corgelista aqui, né, o pessoal do escritório, que deu 98 páginas. Mas por quê? Porque eram muitos temas, e aí só com a transcendência, a gente articula a preliminar de transcendência, cada tema e tal, e vai um tempo enorme. Mas a gente tenta, e eu costumo exigir objetividade aqui do meu time. Tem que ter objetividade, você não pode ficar citando muita doutrina e tal. Não, vamos direto ao ponto, todo mundo tem aí um tempo valioso, temos que, de fato, é o que eu costumo dizer, você tem que pressionar os botões corretos e o restante do trabalho é feito do outro lado.
né? Então, é o Murilo que vai ver lá, ó, você atendeu os pressupostos? Legal. Então, agora eu vou analisar o mérito. E aí a gente deixa o trabalho com o Murilo, que ele é que vai ter que, né, ver se faz sentido ou não, vai acolher ou não aquela pretensão recursal. Porque, no fundo, eu falo isso também, Murilo, às vezes o pessoal não me entende bem, mas a nossa capacidade argumentativa, dos advogados aqui do outro lado, ela acaba sendo secundária, no seguinte sentido. Quer dizer, você não precisa ficar num esforço argumentativo, construir várias linhas. Não, você tem, olha, identificou uma violação, cita a violação e diz por que você entende que houve violação. E, objetivamente, às vezes num parágrafo, você diz isso. Quem vai fazer o trabalho de ver se de fato aquela violação ocorreu, quem vai ter esse trabalho é o TST. Então, mas é isso, pessoal. Olha, eu daria esse último recado aí, acho que manter a objetividade é muito importante. E olha, pessoal, vocês não têm ideia, é um grande prazer poder falar com vocês, né? Não é muito frequente que haja a possibilidade de interlocução com pessoas tão qualificadas quanto vocês, né, em relação a temas que são temas mais complexos, né, mais árduos às vezes, desconhecidos pelo pessoal que atua mais no primeiro e segundo grau. Né? Então, podem estar certos de que para mim foi uma enorme satisfação. Espero que a gente possa repetir isso outras vezes. Eu já estou me convidando aqui e quero também fazer o convite a vocês para a gente depois programar alguma coisa. Para mim foi realmente, olha, um grande prazer. Igualmente, professor, muito feliz mesmo. Eu acho que todas as vezes que a gente faz alguma live sobre esses temas, a gente acaba aprendendo alguma coisa nova ou pensando, nossa, eu acho que eu vou ajeitar aquele ponto lá naquele recurso que eu estou fazendo. Mas muito obrigada mesmo. É muito legal para mim, como advogada, ter o Murilo, né, que tem a experiência lá dentro do TST atual, a sua experiência, né, lá dentro do TST e como advogado. Então, é muito bacana mesmo esses momentos. E com certeza, já vamos marcar. Já estou animada, a gente já pode agendar outra live. Legal, legal. Contem comigo. Não, o convite vai vir, então, Gáudio, da Letícia também. Estou sempre à disposição de vocês também, da Tainá. Foi muito bacana a live. Eu não sabia, por exemplo, da história do carimbo, lá do regional, né, no despacho de admissibilidade. Eu vou contar para vocês umas curiosidades arqueológicas aí, vocês que são de... Como surgiram as OJs, por exemplo. Eu vi essa história do ministro Vantuil Abdala, né? Depois eu conto para vocês. Ah, não, beleza. O ministro Pimenta sucedeu o ministro Vantuil. Esses dias eu analisei um recurso que estava lá, a assinatura do Vantuil. Eu falei, gente, mas por que o pessoal aposenta e vai advogar? O Gáudio saiu do gabinete e foi advogar. Por que isso acontece, será? Vamos responder depois. Legal, cara. E olha, é um prazer reencontrá-lo aí, viu? Fazia muito tempo, né? Muito tempo. Tinha muito tempo. Acho que era em 2011, salvo engano. 2011. Porque o concurso foi em 2012, né? Entrei no TST em 2014, então foi 2011 e 12, mais ou menos. Mas, enfim. É isso. Obrigado, Gáudio. Obrigado, Letícia. Obrigado, pessoal, que assistiu a live aí. Espero que tenham gostado. Isso. Fica aqui minha até despedida. A gente marca e avisa vocês. Pois é, isso aí. Boa noite, pessoal. Fica aqui minha despedida. Valeu. Já. Tchau, tchau. Um abraço, pessoal. Boa semana para vocês. Abraço, cara.